Vamos, nessa tarde, iniciar o nosso culto ao Senhor. Esse é o momento em que nós dedicamos ao nosso Deus a adoração. É o dia do Senhor e nós nos alegramos em poder prestar a Ele a nossa adoração, como é devida ao nome do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. Vamos ler esse texto, colocar-se diante do Senhor. Salmo 84 é um texto que nos fala do sentimento do salmista em relação à adoração, em relação ao seu Deus, quanto ele amava estar diante do Senhor e o quanto esse evento era significativo à sua fé. Salmo de número 84, o texto nos diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. É justamente esse desejo, esse anseio que nós devemos ter em nosso coração pela presença do Senhor, sabendo que mais importa estar diante do nosso Deus, experimentando e se alegrando com a sua presença, do que estarmos em qualquer outro lugar. E certamente o nosso coração deve desejar buscar a Deus ardentemente. Nós vamos orar pedindo a Deus que derrame graça sobre nós, que essa sua presença encha o nosso coração, que possamos de fato amar ao Senhor, desejando estar diante dele, para que aquilo que cantamos, o que fazemos, possa ser de fato uma expressão da adoração de um coração que ama o Senhor. Ó Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos dá a oportunidade de lermos a Tua Palavra, de estarmos num ambiente propício para a adoração e dedicarmos, ó Deus, o nosso coração, a nossa energia para a glória do Teu nome, de entoarmos um cântico de louvor ao nosso Deus e de empregarmos, ó Deus, todas as energias do nosso corpo para que o Teu nome seja glorificado. Ansiamos, ó Deus, a Tua presença em nós. Reconhecemos que nada pode ser melhor do que estar diante do nosso Deus. E que a Tua presença, ó Deus, viva e verdadeira, faz com que toda a nossa alma possa se deleitar na grandeza de quem o Senhor é. Pedimos que nessa tarde o Senhor, de forma generosa, como sempre fez, receba, ó Deus, a nossa adoração, o nosso cântico, a expressão dos nossos lábios de que o Senhor é majestoso. Rogamos também que o Senhor venha ao nosso coração, nos alimente com a Tua Palavra, revigore, ó Deus, o nosso espírito e permita com que a nossa alma possa se deleitar na Tua santa lei. Nós te oramos, ó Deus, agradecidos por esse privilégio que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Senhor,
reconhecendo sua grandeza, excelência e expressando através do cântico dessa habilidade que Deus nos deu, o quanto Ele é importante para nós, o quanto nós o amamos e desejamos falar certamente as suas grandezas. Vamos cantar ao Senhor juntos, entoando o Salmo 148, em seguida o Salmo 84. Louvai ao Senhor bem no alto do céu, louvai nas alturas todos seus anjos, suas legiões celestiais. Sol e lua, estrelas luzentes, louvai céu dos céus, pois Ele mandou e foram criados, louvai o nome do Senhor. Louvai-o abismos e monstros marinhos, fogo e neve, os que lhe executam uma voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só Ele é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor bem no alto dos céus, louvai nas alturas todos seus anjos, suas legiões celestiais. Louvai sol e lua, estrelas luzentes, louvai céu dos céus, pois Ele mandou e foram criados, louvai o nome do Senhor. Louvai-o abismos e monstros marinhos, fogo e neve, os que lhe executam uma voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só Ele é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai-o abismos e monstros marinhos, fogo e neve, os que lhe executam a voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só Ele é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos cantar Salmo 84. Quão amáveis são teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa, andorinha
ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Nós vamos confessar a Deus as nossas faltas, pedir ao Senhor graça pela nossa vida. Reconhecemos que somente o Senhor pode executar essa obra em nosso coração. E da mesma forma que nós desejamos o lugar de Deus, estar na sua presença, nós também desejamos, em muitos momentos da nossa vida, coisas que Deus não se agrada. E certamente devemos confessar a nossa falta ao Senhor. Por isso eu lhe convido nessa tarde a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 85. Nós vamos ler esse texto que nos chama a uma atitude de arrependimento. Nos chama a uma atitude de arrependimento e nos apresenta como Deus, o nosso Senhor, favorece o seu povo por sua graça, perdoa as nossas iniquidades e restabelece o nosso coração. Salmo de número 85, o texto nos diz assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra e restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra.
Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Esse é um texto que nos dá esperança, que revigora o nosso coração, nos falando da forma em que Deus é misericordioso, como Ele apaga as nossas iniquidades, como Ele certamente vê as nossas enfermidades e sara essas nossas feridas. Observando então essa ação restauradora de Deus, nós vamos confessar o nosso pecado, tendo um tempo de oração silenciosa, e após esse tempo, oraremos juntos ao Senhor, agradecendo pelo perdão dos nossos pecados. Ó Senhor, nos alegramos com o fato do Senhor ser perdoador. Reconhecemos que o Senhor, de fato, é gracioso, porque nos cercou com a Tua benignidade, porque apagou, Senhor, com o Teu sangue as nossas transgressões, recolhendo, ó Deus, o castigo que nos pertencia, levando sobre os Teus ombros as nossas enfermidades, recebendo a justa ira de Deus, que deveria recair sobre nós, satisfazendo em tudo a justiça santa e perfeita do Pai. Por isso, nesse momento, nós oramos a Ti, Senhor, livres da condenação, convictos de que este perdão tem nos acompanhado desde que o Senhor decidiu fazer essa obra perfeita e pagando essa obra por meio de Cristo. Reconhecemos que não entramos mais, ó Deus, em condenação, porque o Senhor estendeu as mãos para nós e não apenas pagou com o seu sangue aquilo que fizemos de errado, a nossa injustiça, mas adicionou à nossa própria alma, Senhor, uma justiça que jamais se acaba. Obrigado por ter executado essa obra em nosso coração, por ter se apiedado de nossa alma e visto, ó Deus, a nossa condição de miséria. O Senhor nos estendeu a mão em Cristo. Nós choramos, ó Deus, agradecidos pelo perdão que temos no Senhor e certos de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, glorifica o Teu nome, ó Deus, numa nova vida, numa vida santa, para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus e hoje nós teremos a alegria, a graça de Deus de retornar à nossa exposição sobre os Salmos de Degraus. Nós estávamos trabalhando essa exposição em nossa igreja quando tivemos, por causa da Covid-19, fazer o isolamento, e hoje nós vamos retornar ao texto. Nós paramos no Salmo 125, de modo que o Salmo 126 será o nosso texto nessa tarde. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, para que possamos então ler alegremente diante do nosso Deus e rogar a Ele que fale ao nosso coração, que nos conduza em Sua palavra e que nos dê a graça de compreender o que realmente Ele quer nos ensinar por meio desse texto. Salmo 126, retornando à nossa exposição sobre os Salmos de Degraus.
esses salmos tão preciosos que nós temos, que nos ensina a expressão da adoração do povo de Deus e o seu desejo de estar diante do Senhor. O Salmo 126 nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes o Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar ao Senhor e clamar a Ele por sua bondade, e pedir a Ele que fale certamente ao nosso coração. Ó Deus, nosso coração se anima e a nossa alma exulta diante da Tua palavra, porque nós não saberíamos como viver para agradar o Senhor se nós não a tivéssemos. É por meio dela, ó Deus, que a nossa mente é iluminada, e somente por meio dela que os nossos passos ficam livres do vacilo. Rogamos, ó Deus, que o nosso coração possa captar a Tua santa lei, o Teu santo ensino, e que esse ensino, ó Deus, encontre um espaço em nosso coração, para que essa semente germine e o Teu nome seja honrado, Senhor. É essa a nossa intenção. Não queremos desprezar o ensino, mas tampouco também, Senhor, queremos aprender e não praticar a Tua palavra. Por isso, aguça a nossa atenção e faz com que a nossa alma se deleite na voz do nosso pastor Jesus Cristo. Nós te oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. É uma alegria retornar à exposição dos Salmos, e é abençoador para nós perceber como os Salmos falam muito das questões da alma, como eles apresentam de fato todas as questões envolvidas ao nosso coração, aos nossos sentimentos. A ponto, por exemplo, de Calvino citar que os Salmos, eles se constituem para nós como uma anatomia da alma. E o salmo que nós acabamos de ler é um salmo bastante interessante, que também expressa as questões do nosso coração, os nossos sentimentos em momentos difíceis, e também expressa como nós podemos buscar e ter alegria em meio a situações de crises. Certamente se alegrar neste mundo caído tem sido um desafio para todos nós, e é uma tarefa muito difícil. E eu poderia dizer para você que não há tarefa mais difícil, ou talvez seja uma das mais difíceis da vida, do que ser uma pessoa feliz. Para buscar momentos de felicidades, algumas pessoas, elas buscam as coisas deste mundo. Elas pensam que se tiverem mais recursos, se tiverem talvez mais pessoas ao seu lado, elas serão completamente felizes. Talvez elas pensem que se elas fizerem um bom planejamento e conseguir aquilo que tanto almejam, elas serão felizes. Mas é interessante que esse texto ele vai nos ensinar um caminho completamente oposto. Ele vai nos mostrar que a verdadeira felicidade está na restauração que Deus promove ao seu povo. Certamente nós podemos experimentar alguns momentos de felicidade nesse mundo, mas nós não poderíamos experimentar uma felicidade maior do que todas as outras, se nós não fôssemos restaurados pelo Senhor. De modo que o Salmo 126, ele se apresenta para nós como um manual de como ser feliz. Um manual de como eu e você podemos observar a restauração que Deus promove em nosso coração e saber que essa restauração é a razão, é o sentido maior da nossa vida, da nossa existência. Nós poderíamos ter absolutamente tudo e não ter absolutamente nada se nós não fôssemos salvos, resgatados e restaurados pelo Senhor. E é por isso que este salmo aqui, o Salmo 126, ele era cantado pelos peregrinos na ida a Jerusalém.
Era um momento em que, se dirigindo de sua casa ao momento de adoração, ao lugar do templo, essas pessoas cantavam ao Senhor alegremente e elas expressavam a sua confiança e a sua alegria em Deus. Esse salmo era cantado pelos peregrinos com a perspectiva de que Deus haveria de continuar a restauração sobre o seu povo. E é por isso que ele inicia este salmo olhando para o passado. E é interessante que, olhando para o passado, eles se enchem de alegria para encarar o presente e esperar coisas boas no futuro. De modo que nós podemos dividir este salmo da seguinte forma: do versículo 1 ao versículo 3, nós temos os salmistas ou os peregrinos aqui, olhando para o passado e se enchendo de alegria por uma restauração que o Senhor proveu ao seu povo. Nessa primeira parte do texto, eles estão considerando o momento na história em que eles não tinham esperança, em que parecia que não haveria uma condição de restauração, mas Deus, por sua graça, por sua misericórdia, veio ao seu povo e os restaurou. De modo que eles olhavam para trás e eles viam os grandes feitos de Deus. Mas a segunda parte deste salmo, do versículo 4 ao versículo 6, nós temos aqui uma petição para que Deus ele promova uma nova restauração. É interessante porque nós temos esse texto passado, presente e futuro. Nós temos um passado glorioso, nós temos um presente de crise, mas nós temos uma perspectiva de futuro em que Deus haverá de restaurar o seu povo, a sua adoração, a sua comunhão e a tudo que envolve a nossa vida como crentes. Então, irmãos, nós deveríamos com esse texto aprender com o salmista e com os peregrinos que a verdadeira alegria é fomentada por uma gratidão do passado, mas também por uma antecipação do futuro. Nós vivemos por uma restauração que já aconteceu, mas nós desejamos uma restauração e certamente confiamos numa restauração que irá acontecer certamente. Por isso eu gostaria de convidá-lo nessa tarde a meditar no seguinte tema: restaura, Senhor, a nossa sorte. Na primeira parte do texto, do versículo 1 ao versículo 3, nós seremos apresentados à restauração que o Senhor promoveu no passado. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista ele inicia trazendo uma lição muito importante à nossa vida. Ele inicia nos mostrando que ter gratidão ao Senhor por aquilo que aconteceu no passado é certamente uma atitude louvável. Ele nos ensina inicialmente que nós jamais deveríamos esquecer as benignidades do Senhor na história. Esse era o sentimento dos israelitas quando eles buscavam ao Senhor. Eles não descredibilizavam o passado, mas eles lembravam desse período em que o Senhor os restaurou para enchê-los de alegria e ousadia em relação às crises do presente e ter uma boa perspectiva em relação ao futuro. De modo que o passado em Israel era sempre lembrado para que Deus fosse celebrado e o coração dos crentes pudessem ter esperança em relação a todos os problemas que eles enfrentavam. Nós temos aqui uma alusão, uma provável alusão à restauração que Deus promoveu ao seu povo quando eles estavam exilados. Observe que ele inicia dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E o que foi que o Senhor restaurou ao seu povo para que pudesse eles ficar como quem sonha? É interessante que essa restauração é uma alusão ao período de cativeiro na Babilônia. Esses crentes estavam 70 anos cativos em uma terra estranha, em uma condição de afastamento da sua terra. O seu templo e as suas casas estavam derrubadas e queimadas, e a sua terra estava em grande miséria. Eles estavam passando por uma situação completamente difícil, do ponto de vista emocional, espiritual e físico. Certamente não era fácil para essas pessoas serem extraídas da sua terra, viver numa terra estranha e desejar todos os dias retornar à sua casa.
Mas o Senhor havia feito uma promessa através do profeta Jeremias, que após 70 anos o seu povo sairia daquela terra estranha do exílio e voltaria para a sua terra, e poderia então reconstruir a sua cidade, reconstruir acima de tudo o templo e voltar a ter adoração ao Senhor. E é justamente com os 70 anos que Deus levanta uma nação maior do que a Babilônia, subjugando aquela nação e fazendo com que um rei ímpio chamado Ciro libertasse o seu povo. Ao retornar para a sua terra, eles puderam então contemplar a restauração que o Senhor promoveu a eles. E é por isso que o salmista inicia este salmo dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele faz aqui uma situação em que ele lembra do cativeiro. Ele lembra esse momento em que o Senhor os fez voltar à sua própria terra. E essa frase significa de uma forma clara que Deus está retornando ao estado anterior aquilo que eles haviam perdido. Deus está restituindo não apenas a terra, mas também a adoração ao seu próprio povo. É interessante que nós não sabemos quem escreveu este salmo, mas sabemos pelo menos quais as atitudes que tiveram os israelitas quando lembraram da restauração que o Senhor promoveu a eles, quando lembraram da libertação que o Senhor trouxe em relação ao cativeiro. Nós temos pelo menos 3 ações em relação à restauração promovida por Deus. A primeira ação descrita no texto é a admiração por aquilo que Deus tinha feito. Observe que no versículo 1 nós temos a seguinte expressão: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O salmista não tem em mente aqui prosperidade material, ele não está se referindo a uma cidade bonita, ele não está se referindo a muitos recursos que eles tinham conseguido de alguma forma. Observe que a referência aqui é uma restauração promovida por Deus. Eles viram a libertação promovida por Deus como algo bom demais para ser verdade. Após 70 anos de exílio, eles estão agora certamente assombrados com o que Deus havia feito. Eles estão numa terra distante, eles estão na mão de inimigos, eles não estão numa condição de alegria, mas observe que o que Deus faz com o seu povo é algo que nem parece ser verdade. Eles estavam numa condição como se estivessem sonhando. Observe que a situação aqui descrita é como se eles estivessem em um momento de tristeza, mas num piscar de olhos, a alegria que se seguiu era tão forte que nem parecia ser verdadeira. Eles estão admirados com o poder de Deus, certamente se perguntando: nós estávamos cativos, nós vivíamos numa situação de desprezo, mas como foi que o Senhor usou um rei ímpio para nos libertar? Como foi que o Senhor fez com que uma outra nação subjugasse os nossos adversários e promovesse uma libertação? Nós estamos como quem não está acreditando, como quem não acredita em relação ao que Deus fez. E certamente, irmãos, quando Deus ele promove a restauração em nós, muitas vezes essa é a sensação que nós temos. É um quadro difícil, é uma situação de crise, é uma situação de desesperança, e quando Deus muda a sorte do seu povo, nós ficamos muitas vezes como quem está sonhando. Então, essa é a primeira reação que tem os israelitas. Eles estão admirados com o poder de Deus e com a sua benevolência. A sua segunda ação é uma ação de alegria. Observe que no versículo 2 ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E é muito bonita essa expressão: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Mas nem sempre foi assim. Nós vamos abrir no Salmo 137 para vermos o quadro anterior à restauração. Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 4. Observe que realmente há uma mudança de postura
Nós estamos vendo os israelitas felizes após a restauração, mas o quadro anterior era um quadro de tristeza. Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 4, o texto diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Observe que essa era a sensação do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi conhecido na história como um povo que canta alegremente. Na tradição judaica, há canções alegres. E certamente os opositores do povo de Deus, aqueles que haviam levado o povo de Deus cativos, eles conheciam essa tradição. Eles sabiam que o povo de Deus era um povo que festejava, que cantava alegremente. E agora o retrato aqui desse texto, no Salmo 137, são os opositores dizendo: cantem para nós. Algumas de suas canções nos apresentem essa tradição de uma música festiva. E a resposta dos israelitas, a resposta do povo de Deus é: como nós haveremos de cantar se nós não estamos na nossa terra? Como nós haveremos de cantar se nos foi impedido habitar na nossa terra, estar na nossa casa, ter a comunhão da nossa família, prestar o culto ao Senhor no templo em Jerusalém? Como nós haveremos de estarmos felizes diante de uma realidade como essa? E a figura do texto são os israelitas assentados às margens do rio da Babilônia, com as suas harpas penduradas em árvores nos salgueiros, chorando, dizendo: nós estamos longe da nossa terra. Esse era o seu sentimento. Mas observe a mudança para o nosso texto, como ela é significativa. Nós estávamos nessa condição de miséria, nós estávamos nessa condição de tristeza, mas quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Observe que há uma mudança aqui, em que eles saem das trevas para a luz, há uma mudança em que eles saem do cativeiro para a libertação, eles são restaurados pelo Senhor, eles são reconciliados com o culto, eles estão libertos pelas mãos de Deus, e isso traz alegria. Eles não estão mais tristes, não apenas admirados, não apenas contemplando a grandeza de Deus, mas eles estão numa condição agora como se estivessem fora de si de tanta alegria. É tanta alegria que eles não conseguem se conter. A descrição do salmista indica um estado de surpresa. Nós estamos tão felizes porque outrora nós estávamos chorando às margens do rio da Babilônia. Essa é a mudança de quadro. E é interessante nós percebermos que a verdadeira felicidade é sermos libertos e restaurados pelo Senhor. E é essa a condição que o Salmo 126 está expressando para nós. Nada pode ser mais feliz do que gozar dessa libertação. Observe que após a admiração, após a alegria, nós temos ainda uma outra atitude dos israelitas para com o Senhor. Final do versículo 2 e versículo 3, o texto diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E é interessante porque este talvez seja um dos temas, ou um dos grandes temas do Antigo Testamento, que é de fato Deus abençoando, restaurando, conduzindo, conciliando o seu povo, para que as nações ao redor, elas possam ver a glória de Deus em Israel como que um espelho. Essa é a situação do Antigo Testamento. Deus quer usar Israel como um espelho para as outras nações, para que as nações possam ver a glória e a excelência de Deus, para que elas digam: nós temos os nossos deuses, mas nenhum Deus é como o Deus de Israel.
E nós vemos esse retrato, por exemplo, na história de Daniel. Nós vemos, por exemplo, esse relato na história do profeta Elias e em tantos outros textos das Escrituras. O povo de Deus serve como um espelho da glória do Senhor. E isso é tão verdade, por exemplo, que no final do versículo 2, nós temos a afirmação das nações dizendo: grandes coisas o Senhor fez por eles. Ora, quem reconhece primeiro nesse texto a glória de Deus são os próprios ímpios. Eles olham para os israelitas e eles estão sem acreditar que um rei tão ímpio como Ciro libertou o povo de Deus. E eles observam e dizem: Deus fez uma grande coisa pelo seu povo. Mas não só os ímpios reconhecem isso. A ação de Israel também é uma ação de adoração, porque o texto nos diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Porque as nações sabiam, porque as nações louvaram a Deus, porque Israel estava louvando a Deus pela libertação. Era através do cântico de Israel, era através da adoração de Israel que as nações veriam a glória de Deus. De modo que há uma diferença sutil aqui no texto que nós precisamos destacar. Observe que quanto aos ímpios, eles dizem: grandes coisas o Senhor fez pelo povo dele. Mas em relação ao povo de Deus, nós dizemos: grandes coisas o Senhor fez por nós. E a diferença dessas duas frases é por eles e por nós. Os ímpios veem a glória de Deus em nós e eles são obrigados a reconhecer que o nosso Deus, ele é diferente, que o nosso Deus é distinto das demais divindades que são criadas pelas mãos dos homens. Mas quando nós nos referimos a Deus e as suas bênçãos, nós, diferentemente dos ímpios, nós olhamos para a nossa própria alma e vemos o bem que Deus nos faz. Nós dizemos: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E essa é a diferença entre nós e os ímpios. Deus, ele nos liberta. Deus, ele nos reconcilia. Deus, ele nos restaura. O ímpio, ele não pode expressar que Deus tem feito isso para com ele. Somente nós, os santos, podemos experimentar dessa benevolência do Senhor. Então, são essas as três atitudes que os israelitas têm quando eles olham para trás e eles percebem a restauração e eles veem o que o Senhor fez e eles lembram de como Deus os libertou do cativeiro. Eles se admiram do seu Deus, eles se alegram com o seu Deus e, acima de tudo, eles louvam o seu Senhor. Mas ser restaurado por Deus em algum momento da história não quer dizer que nós não precisamos de uma nova restauração. Não quer dizer que nós não passaremos mais por crises, por problemas. Não quer dizer que nós não seremos talvez restringidos de receber algo. Não quer dizer que nós não haveremos de perder coisas que nós julgamos importantes. Porque uma vez que Deus restaura a nossa alma, não quer dizer que as dificuldades ainda não nos cercam. E é por isso que, ao olhar para trás e ver a restauração promovida por Deus, eles olham agora para frente e eles fazem um pedido ao Senhor. Do versículo 4 ao versículo 6, o texto diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Os peregrinos agora, após lembrar ao seu próprio coração do cuidado de Deus, após lembrar a sua própria alma de como Deus os fez muito bem, eles agora chamam a Deus, eles clamam a Deus e dizem: Senhor, repete a restauração. Mostra a benevolência para conosco. E é interessante, irmãos, porque quando eles falam dessa forma, quando eles clamam pela restauração do Senhor, observe que a expressão que o texto nos diz é que eles dizem: Senhor, muda a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Essa é a expressão utilizada, e a palavra sorte no nosso contexto
ela ganhou uma conotação muito ruim. A palavra sorte no nosso contexto significa que nós esperamos algum bem de acordo com um acaso. E é assim que nós falamos para as pessoas, nós dizemos que você tenha uma boa sorte, que algo bom aconteça com você, e nós esperamos que do acaso surja algo favorável. Mas a expressão sorte nas Escrituras tem um sentido diferente, porque a expressão sorte nas Escrituras diz respeito à benevolência de Deus, diz respeito ao favor de Deus. É isso que o texto está nos dizendo. O que Israel está pedindo não é que Deus faça o bem por meio do acaso, mas o que Israel está pedindo ao Senhor é que eles sejam alvos do favor de Deus. Senhor, pelo teu favor, ajuda-nos. E é tão interessante porque quando nós lemos o texto de Jeremias no capítulo 29 e no versículo 11, nós ouvimos o profeta Jeremias no período do exílio dizer: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora preste atenção, o versículo 14 diz: mudarei a vossa sorte. É isso que Deus diz ao seu povo no exílio. E a expressão sorte ali naquele texto é: eu vou favorecer vocês. Eu vou cercar vocês com misericórdia. É isso que Deus promete ao seu povo. E o que é que Israel está fazendo nesse texto? Israel está, nesse momento da peregrinação, cantando ao Senhor, dizendo: Deus, lembra que o Senhor prometeu nos favorecer. Lembra que o Senhor prometeu estar ao nosso lado. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós poderíamos, talvez, fazer uma mudança nas palavras e dizer: restaura, Senhor, e favorece-nos. Esse é o pedido dos israelitas. Promove o bem para conosco. E é interessante que quando eles pensam nesse bem que Deus traz a eles, quando eles pensam na forma que Deus pode favorecê-los, eles usam aqui duas figuras importantes nesse texto. Observe que o versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Nós temos duas figuras. A primeira figura é de um rio seco que passa agora a transbordar em água. E a segunda figura é de um agricultor semeando e chorando, mas depois colhendo abundantemente. E nessa primeira figura, eles citam aqui um rio que é o rio Neguebe. E esse é um rio que fica ao sul de Israel. E esse rio é conhecido, ou bastante conhecido, por algo bastante curioso. Porque em uma boa parte do ano, ele é um rio que está completamente seco. Nós sabemos que um rio que está seco representa a morte. Representa a sequidão de uma alma. E essa é a ideia aqui do salmista: Senhor, nós estamos secos. Nós estamos sofrendo, há crises. Mas há um momento no ano em que o rio Neguebe, esse rio que outrora ficava seco, ele se enche de água de uma maneira em que as suas margens não conseguem comportar essa água. E a imagem aqui é: Senhor, a nossa alma está seca, mas o Senhor pode nos fazer transbordar como o rio Neguebe. Nós estamos como sem vida, mas o Senhor pode trazer ao nosso coração o renovo. E essa é a imagem do salmista. Senhor, nos renova, nos restaura, como o Senhor faz com o Neguebe. Se o Senhor pode mandar água àquele rio seco e fazê-lo ser um rio abundante, faça o mesmo com a nossa alma. A segunda figura utilizada é a figura de um agricultor. Observe que eles passaram 70 anos no exílio. A sua terra foi devastada. E nós estamos falando de uma sociedade agrícola.
Eles viviam basicamente da produção do campo. E após 70 anos, com uma terra que foi queimada, depreciada, esquecida, não cultivada durante esse tempo, ou quase não cultivada, eles retornam do exílio. E certamente esperar de uma terra dessa fertilidade é um ato que leva qualquer agricultor a chorar. Porque um agricultor, ele pode ser zeloso no seu trabalho. Ele pode ter os melhores instrumentos, ele pode ter a sabedoria do campo, ele pode cuidar da sua plantação com muito amor, mas ele não consegue dominar as intempéries do tempo. Pode chover demais e perder a sua plantação, pode chover menos do que se esperava e a sua plantação ser perdida, pode vir pragas e os frutos não serem colhidos. Há um fator externo que não depende do agricultor. E nós vamos somar isso a uma terra que foi depreciada durante 70 anos. Esse agricultor vai pegar a sua semente. Qual é a sua perspectiva de que esse campo vai florescer? Ele vai semear chorando. A dureza da terra. E nós sabemos de que desde que Adão pecou, que a nossa relação com o trabalho é uma relação conflituosa. Mas observe, Deus é aquele que traz o sucesso ao trabalhador do campo. Deus é aquele que traz o sucesso ao nosso trabalho. Nós trabalhamos de forma diligente, o nosso suor cai, as nossas lágrimas descem, mas o sucesso vem do Senhor. E esse agricultor, com poucas perspectivas a respeito do seu trabalho, apesar de ser um trabalho zeloso, ele sai chorando para semear, e ele volta que não cabe em si de júbilo. E essa é a imagem que o salmista quer que tenhamos em nossa mente. Observe, você pode cultivar, você pode estar em um ambiente de crise, você pode estar em um ambiente em que você não tem perspectivas em relação à fertilidade, mas observe, Deus é aquele que é suficiente para restaurar uma condição de quase não vida. Essas duas imagens apresentam essa verdade a nós. Se Deus faz um rio seco ter água, e se Deus faz um trabalhador sem perspectiva colher frutos, nós confiamos nele e nós clamamos: restaura, Senhor, a nossa sorte. É esse o entendimento do salmista, porque eles poderiam olhar para Deus e clamar para que o Senhor restaurasse a sua sorte, porque Deus é aquele que pode fazer o choro ser transformado em gritos de alegria. É essa aqui a expressão utilizada pelo texto. O agricultor que chora é o agricultor agora que sorri diante de Deus, porque uma colheita fadada ao fracasso passa a ser uma colheita exuberante e farta. Assim, irmãos, o texto nos ensina que nunca é tolo aquele que, diante de perspectivas tão frágeis, coloca sua confiança no Senhor e clama a Ele por restauração. É interessante que Charles Spurgeon, ele comentando sobre esse texto, ele vai dizer: a tristeza é a nossa semeadura. Nós estamos num mundo de pecado e todo o trabalho que nós executamos nos parece ser um trabalho difícil e penoso, como certamente o é. Mas por causa de Deus e somente por Ele, há júbilo na nossa colheita. O Senhor é aquele que nos faz colher de forma abundante. E eu gostaria de trazer algumas aplicações à nossa vida. Como nós podemos usar esse texto de forma a trazer ao nosso coração a alegria do Senhor e assim glorificar o seu nome com aquilo que iremos fazer. Primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que nenhum sofrimento na vida do crente, eu quero deixar isso muito claro, nenhum sofrimento na vida do cristão, isso aqui não se aplica ao ímpio, nenhum sofrimento é eterno. Porque o ímpio, aquele que vive sem Deus, ele sofrerá eternamente.
Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, ele sabe que os seus sofrimentos não durarão eternamente. Nós costumamos pensar na nossa sociedade que os bons momentos eles passam rápido. Nós pensamos que os momentos ruins eles duram a eternidade. E é por isso que nós dizemos às pessoas: aproveitem esse tempo, porque ele passa rápido. Nós falamos sempre isso em relação a filhos. Quando essa fase passar, você vai ver o que é bom. Porque nós temos essa sensação de que aquilo que é bom passa como a flor do campo. Mas aquilo que é ruim parece que demora muito tempo para que seja extraído. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe a dose certa para cada luta que nós enfrentamos. Se você tem enfrentado luta em sua vida, e certamente tem enfrentado. Se você tem enfrentado crise em sua vida, e certamente você enfrenta. Se você tem lutado diariamente para ser santificado no Senhor, e certamente você tem feito isso, eu quero dizer para você que toda luta e sofrimento que nós enfrentamos vem num tempo certo, com a amostragem certa. Se sofremos o que sofremos, certamente Deus tem um propósito excelente para a nossa vida, mas nenhum sofrimento vai além daquele tempo que o Senhor mesmo determinou. De modo que os israelitas passaram pela primeira crise e olharam para trás e disseram: grandes coisas o Senhor Deus fez por nós. Mas diante de uma nova crise, os israelitas dizem: Senhor, restaura a nossa sorte. E nós sabemos, irmãos, que a máxima bíblica é que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E é nessa verdade que nós nos apegamos. Deus é Senhor, e Ele sabe que o nosso sofrimento, Ele mesmo determinou que um dia vai ter fim. Nós não sabemos o tempo exato, mas sabemos que o sofrimento será levado pelo Senhor, e que Deus tem usado o sofrimento para a sua glória e para o nosso próprio bem. Segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que é possível ser feliz mesmo com a aridez da vida. Nós temos 3 tipos de pessoas nesse mundo. Nós temos as pessoas amargas. Elas não têm motivos para cantar, elas nunca estão contentes, sempre queixosas em relação a tudo na vida. Nós temos as pessoas que são indiferentes. Para não se sentirem tristes, elas preferem não se envolver com as coisas da vida. Elas vivem meio que entorpecidas em relação à realidade. Mas nós temos o outro lado, que são as pessoas contentes. São as pessoas que sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São as pessoas que sabem que os sofrimentos de sua vida, eles não serão usados para lhe destruir, mas para lhe fortalecer. São as pessoas que sabem que o pecado trouxe o sofrimento ao nosso coração, mas que Deus trabalha a nosso favor a fim de restaurar o nosso coração. E quando nós observamos essa realidade, nós sabemos então, irmãos, que em Cristo, apesar da aridez da vida, é possível ser feliz. Mas como se alegrar no mundo caído? Como se alegrar quando liberdades são tiradas? Quando se alegrar quando corrupções são levadas a cabo? Quando se alegrar quando nós temos perdas de pessoas que nós amamos? Como se alegrar quando nós não conseguimos atingir o objetivo que nós esperávamos? Como viver feliz diante de situações assim? E o texto nos traz o segredo para isso. Qual é o segredo para sermos felizes, apesar de todas essas situações? O salmista nos inicia nesse texto no Salmo 126, dizendo que o segredo para a felicidade é olhar para os grandes feitos de Deus, é olhar para o passado. Observe que essa relação estreita com o passado nos faz ter motivos de contentamento no presente e nos faz ter uma boa perspectiva em relação ao futuro. Como ser feliz? A resposta é: tirando os nossos olhos da aflição presente, carregando os nossos olhos para o passado e dizendo: Senhor, Tu tens o mesmo poder
para completar a boa obra que o Senhor começou. Por isso, irmãos, o contentamento está atrelado ao passado. Quando nós aprendemos os grandes feitos do Senhor, o nosso coração se rejubila e a nossa alma floresce em meio à aridez desse mundo. Terceira aplicação que nós podemos extrair desse texto é que Deus provê sempre a restauração ao seu povo. O pecado é uma deformidade e um deformador por natureza. O pecado tem um poder destruidor. E a péssima notícia para nós é que somos pecadores por natureza. Nós carregamos os nossos pecados e nós sofremos por causa deles. Israel foi parar no exílio por causa de sua própria idolatria. Mas nem por isso eles foram desamparados pelo Senhor. A Bíblia nos ensina que Deus é esse agente preservador, é esse agente restaurador, e é aquele que provê por si mesmo uma nova condição a nós. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. De modo que nós podemos olhar para a nossa vida, irmãos, e pensarmos em alguns momentos a solução para nós. Há a solução para esse pecado que eu acabei de cometer, há a solução para esse pecado que cometi novamente. Como haverei de viver diante de tanta transgressão? A resposta é: Deus provê em Cristo a restauração. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas depende de Deus de dar a sua misericórdia. Por isso, irmãos, nós devemos pensar que em todos os campos da nossa vida, nós precisamos de restauração por causa do pecado. Se o pecado afetou cada área em particular da nossa vida, nós precisamos em cada área em particular da restauração de Deus. É a restauração de Deus na família, para que o casal possa se amar, se respeitar e andar em fidelidade. É a restauração de Deus na educação dos filhos, para que possamos prover a eles uma educação cristã, não uma educação ideológica. É uma restauração de Deus no campo político, em que nós devemos pensar nas nossas relações de forma bíblica. É uma restauração dos nossos relacionamentos pessoais, em que nós não usamos as pessoas para o nosso próprio bem, mas nós servimos o nosso próximo. É uma restauração no campo eclesiástico, em que nós não devemos mais desprezar o dia do Senhor e o culto, e prestar um culto a Deus como Ele deseja. Nós precisamos sempre de uma restauração em todas as áreas da nossa vida. E Deus promete em Cristo trazer a nós essa restauração. Quarta e última lição que nós podemos extrair desse texto é que devemos clamar: Senhor, restaura a nossa adoração. O quanto nós nos incomodamos, quanto tem sido o incômodo do nosso coração em relação à adoração. Será que realmente nós estamos tristes por não participar da ceia do Senhor? Será que nós estamos tristes por não poder confessar o nosso pecado de forma coletiva? Será que nós não sonhamos e desejamos mais uma vez cantar de forma congregacional? Será que nós estamos paralisados com medo de um vírus? Será que nos basta o sofá da nossa casa, a internet, a comodidade? Será que nos basta ouvir a pregação quando nós fazemos qualquer uma outra coisa? Temos nos incomodado com a falta do culto. Os israelitas, com a falta da adoração no templo a Deus, eles se assentaram às margens dos rios da Babilônia e eles choravam com as suas harpas penduradas. Eles não foram revolucionários. Eles não pegaram espadas em armas e foram contra o Estado babilônico. Mas eles sentiram a tristeza de não adorar o seu Deus. Eles choravam dia e noite, porque não podiam cantar canções alegres ao seu Senhor. Quanto isso nos incomoda, irmãos. Será que nós sentimos a perda de um culto como a perda de um filho, por exemplo? Será que é tão importante a nós se alimentar diante do Senhor? Será que é tão importante atender a essa convocação e estar diante do nosso Deus?
ou estamos de braços cruzados, acomodados, esperando o dia em que haveremos de ter a liberdade religiosa de buscar o Senhor. A quem nós nos conformamos? A Cristo, ou ao Estado, ou às pessoas que dizem: vocês não podem adorar o Senhor. Devemos clamar a Deus de forma sábia, resoluta: Senhor, restaura a adoração. Faz, ó Deus, sentir novamente o amor e a alegria de cantar com o teu povo. Não devemos nos acomodar, mas sim pedir a Deus graça para que o nome dele seja adorado novamente. Eu gostaria de encerrar a exposição dizendo que o pedido de restauração é um pedido constante. Como aqui disse, a nossa vida precisa ser restaurada em muitos aspectos. E é importante com que eu e você entenda a responsabilidade de buscarmos diante do Senhor essa restauração. Olhando para o passado, nós temos um combustível para o presente e a esperança para o futuro. Que não se aparte dos nossos olhos os grandes feitos do Senhor, e que esses grandes feitos do Senhor na história possa servir a nós como um belíssimo extrato de que temos um Deus poderoso, que ainda é e que ainda faz aquilo que fez e aquilo que demonstrou ser. Que Deus nos abençoe e que possamos então confiar em Cristo e saber que nele nós podemos esperar a verdadeira restauração e experimentar a verdadeira alegria. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Porque como a tua própria palavra nos ensina, Senhor, as tuas misericórdias, elas duram para sempre e de geração em geração a tua benignidade. O Senhor jamais nos desamparou. Até mesmo, ó Deus, quando nós experimentamos uma situação de isolamento dessa área tão importante na nossa vida que é o culto, o Senhor não nos desamparou. E assim nós podemos experimentar o teu cuidado, Deus. Nós podemos olhar para a nossa própria vida e perceber como o Senhor tem nos feito muito bem. E é justamente esse olhar para o passado que enche, ó Deus, a nossa alma de ousadia. De lembrar que nós temos um Deus poderoso, que controla todos os reinos e que inclina o coração dos governantes para onde quer. Sendo assim, Senhor, não nos furtamos de pedir a Ti restauração. Não nos furtamos, ó Deus, de clamar para que o Senhor restaure os nossos relacionamentos familiares, eclesiásticos e sociais. Ajuda-nos, ó Deus, para que em todas essas áreas experimentemos a ação benfeitora do Senhor. Para que o nosso coração possa se regozijar, ó Deus, em perceber a Tua glória em nossa vida, e assim as nações elas possam clamar: grandes coisas o Senhor tem feito por essas pessoas. E assim possamos reverberar esse cântico dizendo: grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Nos dá um entendimento, Senhor, de que a verdadeira alegria só pode ser experimentada quando somos restaurados, conciliados e libertos pelo Senhor. Nos faz entender, ó Deus, como o Senhor abençoa o fruto do nosso trabalho e como o Senhor mesmo ordena as estações para que em um campo tão duro e sem perspectivas o Senhor traga a nós a fertilidade, a exuberância de uma boa colheita. Tem misericórdia, Deus, da nossa vida, para que não desconfiemos desse Deus, para que os nossos olhos não estejam fechados ao passado, mas que assim, ó Deus, a nossa visão da história seja uma visão global, seja uma visão maior, para que os problemas não sejam tão elevados em nossa mente, mas elevada seja a Tua glória a ponto de temermos apenas o Teu nome. Nós choramos, ó Deus, agradecidos pelo que nós ouvimos nessa tarde,
E rogamos que o Senhor aplique em nosso coração para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.